O Internacional já debate internamente a ampliação da conversa sobre SAF, financiamentos e novos modelos de receitas para tirar o clube das dificuldades financeiras que se encontram. Não apenas pela dívida histórica, mas também pela possibilidade de se tornar uma sociedade anônima de futebol. Na categoria de base, desde a morada dos quero-queros, mais informações a partir da reunião envolvendo conselheiros de oposição e também parte da direção de futebol, conselho de gestão e também a própria categoria de base. Wesley vai embora, se despede do Internacional e aponta para os cofres do clube alguns milhões de reais. Vamos conversar sobre tudo isso? Então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora lá, vamos falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho o que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na morada dos quero-queros, a casa da nossa base lá em Alvorada, tudo sobre o Inter, tu encontra nos conteúdos aqui do canal. Se tu é colorado, tu tem que te inscrever, tu tem que ativar a notificação, deixar o like, compartilhar também com teus amigos, nos teus grupos, nas tuas redes. Quanto mais pessoas conhecerem aqui o trabalho, mais a gente vai entender como funciona os bastidores do nosso Internacional. Não te esquece, fica comigo até o final do vídeo. Não te esquece também que no link, no primeiro comentário fixado, tu pode entrar em kto.bet.br, te cadastrar e aproveitar tudo que a plataforma tem para te oferecer. As melhores odds dos melhores torneios do mundo como um todo, não apenas futebol, mas tênis, NBA, NFL, velho, tem muita coisa para tu te divertir na KTO. kto.bet.br é um ambiente para maiores de 18 anos e lembra sempre, tá? Tu tem que brincar com moderação e responsabilidade. Bom, eu tenho a minha colinha aqui, tá? E hoje, pela parte da manhã, a gente viu o Wesley se despedindo do Internacional, vai jogar no Catar, no Al Rayyan, e o próprio clube, né, confirmando a negociação, fechando todos os valores, organizando inclusive um pouquinho das suas finanças agora com esse dinheiro entre 20 e 25 milhões de reais que entram para os cofres do clube. E eu tô falando 20, 25 reais porque o número frio, o número oficial ainda não veio. Não temos ainda a questão dos valores pelo dado financeiro do Inter, muito menos pelo Conselho Fiscal, muito menos por parte dos conselheiros. Então a gente está indo assim, ó, tem alguns que têm uma informação X, outros que têm informação Y, mas claro, quando tiver oficializado, eu trago para vocês os valores aqui. No total, o Wesley, 87 partidas, 14 gols e 6 assistências. Ele pegou e colocou essa postagem que tu tá vendo aí do lado, falando, né? Após quase 2 anos, me despeço desse clube que marcou a minha vida e da minha família, né? Saio com um sentimento de carinho enorme pelo Internacional e dou adeus como jogador, mas saibam que esse clube ganhou uma família, uma nova família, no caso, né, de torcedores. Muito obrigado, torcida e meus companheiros, pelo apoio em todos os momentos. Obrigado, meu Colorado. Tá aí a despedida do Wesley. Mas, gurizada, assim, tem 2 pontos agora em termos de administração do Inter que eu quero debater com vocês, que o primeiro é a continuidade das informações que eu tô conseguindo desde a categoria de base, em cima da reunião que teve com conselheiros da oposição, mais Vitor Grumberg, né, que era o representante da gestão, do Conselho de Gestão, ele é um vice-presidente eleito, mais o José Olavo Bisol, que é o vice-presidente de futebol, mais o Luiz Caldas Milano Júnior, que é o diretor-geral da base. E aí, assim, a gente vai começar a conversar com as pessoas, vamos dizer assim, que estão no processo. Não é só a questão da direção ou dos cargos de gestão. E agora eu recebi, assim, algumas coisas bem consideráveis, tá? Para a gente rebater o que os conselheiros falaram. Ou, no caso, para rebater, não para a gente, no caso, tendo um juízo de valor, tá? Até deixar bem claro isso.
Eu não concordo nem com conselheiros e nem com a direção. Eu estou trazendo a versão dos conselheiros e como eles entendem o processo da base e também a questão da própria, não só gestão, mas das pessoas que trabalham dentro da Morada dos Quero-Queros lá em Alvorada. Ou seja, o juízo de valor é teu. Aqui eu estou te trazendo informação, tá? E aí tem uma coisa que ficou bem, vamos dizer assim, ruim, tá? Nas coisas que os conselheiros passaram, né? Que, por exemplo, tinha superlotação de quarto, que tinha problemas de estrutura, tinha problemas, inclusive, de metodologia, um projeto de futsal que não existe e tal. Algumas pessoas me rebateram pontualmente isso desde a Alvorada, tá? Por exemplo, o clube, segundo uma pessoa que eu conversei aqui, ele tem que cumprir vários requisitos para ter o selo, por exemplo, de clube formador. E como o Inter tem esse selo, mostra muito claramente de que o Inter é um bom clube e que cuida da sua categoria de base, tá? Eles disseram o seguinte: em 2019 teve, por exemplo, a tragédia, né, do Ninho do Urubu. O Ministério Público ele fez uma visita nas instalações das estruturas da base de todo o país, tá? E aí, a partir daí, o Inter, em cima dessa visita, reestruturou, eliminou cama de beliche, tinha quarto com 2 camas que moravam 4 atletas, tinha muita gente, por exemplo, nessa tal de superlotação que os conselheiros falam. Só que a recomendação foi de 3 camas individuais, que tem hoje, por exemplo, segundo as pessoas que trabalham na base, com 20 quartos e 3 atletas por quarto. São 60 atletas no total, com TV, ar-condicionado, banheiro em cada quarto. Tá? E a pessoa que eu estou conversando, ela rebate pontualmente. Não há superlotação. Não há. Na verdade, as críticas que foram feitas pelos conselheiros estão sendo até tratadas como uma espécie de política e não de conhecimento e não de a parte técnica do que deveria ser feito em Alvorada, tá? Por exemplo, uma crítica ao futsal, tá? O Inter tem um projeto de futsal na iniciação. É um projeto com os menores que já há algum tempo. Isso aí com a gurizadinha lá com 8, 9 anos que está dentro do Beira-Rio, tá? O futsal na década de 80 e 90 era algo útil no processo de formação e agora também. Só que hoje existem outros trabalhos também que são direcionados, não só o futsal. E aí os caras lá de dentro do próprio CT em Alvorada me disseram, cara, tem outros tipos de trabalho que a gente precisa pegar e pode fazer, não precisa ser necessariamente do futsal. E aí a gente tem uma série de outras questões, né, cara? Principalmente uma espécie de treta envolvendo o Grossi, o PC, né, e que falou no REC lá, das questões envolvendo o profissional argentino, e também o Julinho Camargo, né, que aí ficou um conflito de trabalho, segundo essas pessoas, que hoje os remanescentes estão tentando alinhar o melhor de cada um e dar a sua contribuição para o Inter, dar o melhor para o Internacional. O trabalho de performance tem um trabalho de excelência, dados, controles, evolução física, e tem todo um aparato para que quando o guri chegue no profissional, o técnico, no caso hoje o Roger Machado, saiba o que ele faz, o que ele não faz, enfim. Cara, tem impressionante, assim, alguns relatos, e até me mandaram alguns documentos e tal, não vou expor aqui, para eu poder ler e ver que o que está sendo falado não é, de garganta. Ou seja, é uma defesa, claro, mas ao mesmo tempo é uma defesa com base em dados, em documentos, em estatísticas e tudo mais. Então, acho importante trazer para vocês o outro lado também, não só o lado dos conselheiros, e principalmente porque tem uma frase que me disseram o seguinte, né? A captação não é um decréscimo de investimento, é um decréscimo de pessoal. Em contrapartida, nós estamos conseguindo melhorar a ajuda de custo para garotos que hoje, em outros estados, por exemplo, precisam vir ou precisam ser convencidos para vir para Porto Alegre para trabalhar no Internacional.
porque é como eu expliquei, né, aquela questão lá de ter dificuldades burocráticas, às vezes, para contratar um jogador ou outro que seja, de repente, um fenômeno e que o Inter precisa, ó, de agilidade para fazer. Enfim, cara, tem esses pontos, eu vou continuar em cima, eu conheço as pessoas que trabalham lá, eu acho que tem muita pessoa competentíssima, tá? Então, eu acho que a gente tem que pegar e elucidar tudo isso aí para vocês. Na questão também, outra questão administrativa, é uma questão do grupo que foi criado para debater SAF, financiamentos, investimentos no clube, novas receitas e tudo mais. O Inter tinha uma ideia de até dezembro de 2025, agora, finalizar qualquer tipo de conversa a respeito de sociedade anônima de futebol, de modelo de governança, de possibilidades de novas receitas, de fundos de investimentos, N possibilidades, tá? Para que essa dívida de quase R$ 1 bilhão que o Inter tem seja diminuída, para que todos os contextos financeiros do Inter sejam revistos, melhorados e tudo mais. O Inter já entendeu que não vai conseguir fazer isso até dezembro, porque o clube é muito grande, porque o clube tem uma estrutura diferenciada, porque o clube tem coisas ainda a ser entendidas. E aí já projeta primeiro semestre agora de 2026 para continuar a conversa e principalmente os alinhamentos que esse grupo vai ter. O Inter está fazendo agora um diagnóstico não só interno, mas também um entendimento de quanto vale o clube. Lembra que eu falei para vocês num outro conteúdo de que o Inter mais ou menos tinha feito uma estimativa entre 2 e 3 bilhões de reais? Em termos de patrimônio, em termos de ICT, em termos de Beira-Rio, em termos de terreno e tal. Tem várias questões, né? Que o terreno também foi doado pela prefeitura, não dá para vender, tem todo aquele contexto que vocês já sabem com certeza, tá? Só que o Inter agora está contratando, está entendendo, né, esse valor, está contratando uma empresa de fora, uma terceirizada, para poder pegar e pensar para onde se vai. Para qual tipo de SAF, para qual questão que pode ser feito para abordar uma grana extra e tudo mais. E aí tem uma matéria do Correio do Povo que um dos integrantes do conselho e que fazem parte desse conselho de notáveis, que é o Sérgio Yurren, ele fala o seguinte: é importante sabermos detalhadamente a situação do clube, né, em termos de valores e o que o Inter ainda tem, vamos dizer assim, de dívida, para depois escolhermos uma empresa que dará uma consultoria para o Inter, e aí então a gente saber discutir o que somos e o que temos para o futuro, inclusive sabendo o valor que o Inter custa hoje. Se estima mais do que 2, 3 bilhões. Isso foi feito, cara, se eu não me engano, lá em 2019. Então, com certeza o Inter tem, em termos de ativos do futebol, em termos de patrimônio, muito mais do que 2, 3 bilhões. Só para tu lembrar, se tu não lembra, né? A comissão ela é formada, além do Sérgio Yurren, pelo Alessandro Barcelos, pelo ex-presidente Marcelo Medeiros, Pedro Paulo Zacchia. Ainda também tem o Fernando Carvalho, mas o Fernando Carvalho pediu afastamento dessa comissão, e outros, né, especialistas reconhecidos nas áreas de finanças, de futebol e tudo mais. A Odi Cunha, o Carlos Rossi, Daniel Cravo, Fábio Bernardi, o Max Carlomanho e o Rogério Pastel. Só para ter uma ideia, o Daniel Cravo, o Rogério Pastel, advogados do esporte, dos mais renomados no mundo, tá? O Max Carlomanho ajudou na questão da reforma do Beira-Rio, foi um dos organizadores, um dos gestores da reforma do Beira-Rio. O Aode Cunha, não preciso nem dizer, né? Secretário já do governo Ieda, e é um papa aí, basicamente, das finanças e da economia. E os outros também são pessoas importantes, não só no futebol, mas na área de publicidade também. Beleza? Eu sei que o conteúdo ficou longo, mas obrigado por se tu chegou até aqui, tá? Que tinha muita coisa pra gente falar nessas duas questões aí de administração do Inter. O que tu quer saber mais sobre o nosso Colorado? Me pede nos comentários. Eu trago aqui, eu apuro e a gente vai conversando, beleza? Não te esquece, se tu é Colorado, meu parceiro, te inscreve no canal, porque tu tem muita informação desde os conteúdos que eu gravo. Toda a parte da manhã e todo finalzinho de noite. Valeu? Tamo junto, forte abraço. Tchau.